Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, que sempre nos honra com a sua audiência, suas propostas de pauta, o nosso agradecimento. Agradecemos também a NET pelo apoio que dá a este programa. Não podemos deixar de agradecer essa maravilhosa equipe de produção aqui da TV Com. Começar pelo Fernando da Godoy Multimídia, que faz a produção deste programa, e a equipe técnica aqui da TV Com. Nós temos ali o Vitor, tem o Reale, a Gisele, Isabelle, Thaisa, Edivânia, melhor café da TV Com, Igor, o Paul Williams, nosso eterno cameraman. Se não fosse essa equipe maravilhosa, certamente, com trabalho, dedicação, com amor, com a responsabilidade, com a competência que eles têm, certamente este programa não poderia estar aparecendo agora na sua tela. Muito obrigado a vocês, meus amigos competentes, e que vamos então começar o nosso programa entrando no tema, antecipando o tema do programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um setor que é muito usado e muito esquecido. Nós vamos falar sobre o terceiro setor, organizações não governamentais, filantrópicas do terceiro setor. Para isso eu trouxe, mais uma vez eu tenho o prazer de estar aqui com meu amigo Avelino Pereira Morgado Filho, que é presidente da creche Padre Bento, dentre outras coisas, né, Morgado? Sim. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Hoje você não vai chorar de emoção, nem nós também. Prazer, nem nós também. Um abraço para a Ana Cristina. O Morgado é mais de 50 anos que vive nessa luta em defesa dos direitos das entidades do terceiro setor. E também temos aqui o Miguel, Dr. Miguel Gretti, que há 6 anos, né, Miguel, que você está entrando nessa área. Há 6 anos, é um advogado, ele ajuda muitas entidades do terceiro setor e depois nós vamos detalhar mais esse teu trabalho e nós vamos trazer uma novidade a vocês, que é muito importante. Eu acho que é um passo que está grande, muito grande, que está sendo dado nesse setor, nas organizações filantrópicas, enfim. É uma novidade muito boa, com certeza vocês vão gostar. A Estrela Guia, neste programa, procura diversificar os assuntos da melhor maneira possível. E nós temos vamos vender o meu peixe também, né? Lógico. Mostramos a entidade, o trabalho da creche Padre Bento, um trabalho maravilhoso, viu, Morgado? Os comentários foram extremamente positivos, parabéns. Ótimo. Renovo meus parabéns a toda a sua equipe. E vamos mostrar um pouquinho da nossa Estrela Guia, do trabalho que a nossa entidade faz, para que você veja que as entidades filantrópicas fazem um trabalho muito bom, muito bonito, muito proveitoso. Nós somos a creche Estrela Guia. Iniciamos os nossos trabalhos filantrópicos em 1990. Graças aos nossos dedicados voluntários, eventos e campanhas, hoje cuidamos de 168 crianças carentes e também de suas famílias. Não é uma tarefa fácil. A responsabilidade é grande, o trabalho árduo. Mas essa é a nossa causa, é a razão das nossas vidas. E o grande motivo que nos faz seguir sempre em frente são eles: alimentá-los, nutri-los, educá-los, prepará-los para a vida, incluí-los, proporcionar a cultura, o lazer, a saúde e o respeito.
capacitar para o mercado de trabalho. Resgatar a autoestima das famílias e prepará-los para o futuro. Essa é a nossa missão. Venha nos conhecer. Sejam bem-vindos à Creche Estrela Guia. Gente, essa aí é um pouquinho da creche, chama-se Creche Estrela Guia, mas já não é mais creche, porque é creche, é escola de educação infantil, centro de convivência, cursos de informática. Temos o curso de manicure, estamos já na segunda turma, formando, capacitando as mães de creche. Temos grupo de psicólogas, trabalhando com as mães. Se a gente não trabalhar a família, não adianta você trabalhar a criança. E Morgado sabe bem disso, né, Morgado? É verdade. E quando a gente se para e pensa, né, Morgado, que como é que as entidades conseguem, Miguel também está inserido nisso, as entidades conseguem sobreviver, né? Sempre no vermelho, né, Morgado? Sempre. Nós estamos sempre no vermelho. Mas a gente sobrevive. E aí, quando a gente vê essas crianças, vê essas famílias se interessando, sendo preparadas para o mercado de trabalho, a gente vê que tem alguma coisa que vem lá de cima e faz com que a gente consiga, através... Estrela Guia só tem 22 anos, Barçarufo tem 50. 51, já 50, é uma boa ideia. É uma boa ideia, 51 anos de luta. E o Morgado também começou com... eu sou fundador. Começou com um grupo de famílias, amigas, entre as quais estavam meus pais. Primeiro, num período anterior à fundação da entidade, cuidando da família especificamente, né? Alimentação, remédios, gás. E aí esse grupo de pessoas sentiu a necessidade de institucionalizar a entidade, né? Criá-la juridicamente. E depois cuidar da criança, que foi o passo seguinte. A creche Padre Bento, ela está funcionando em Santos desde 1972. Né? E é isso, Santos é uma cidade, está na bandeira, né? A intuição. Né? As entidades aqui proliferam, são muitas, sempre voltadas para o atendimento da família carente. Né? Por isso que chamam Terra da Liberdade e da Caridade. Né? E está na bandeira, como já disse. Então, essa é a missão que um grupo de pessoas de diversas origens se dedicou, achou que era a sua atividade, todos voluntários, todos voltados para um bem-estar daquela camada mais carente da coisa. Hoje, a grande maioria das entidades estão todas elas juridicamente compostas, porque a vida as levou a essa necessidade e todas elas voltadas para o cumprimento das próprias leis que nos últimos 20 anos vêm tratando principalmente da criança, né, com o ECA, que é de 92, a própria Lei Diretrizes e Bases do Ensino Nacional é de 96. Então, a década de 90 foi uma década que mexeu muito com a entidade, com as entidades. Né? E aquilo que inicialmente era um assistencialismo,
foi aos poucos deixando de ser para ser realmente uma atividade voltada para o engrandecimento da família. Engrandecimento no sentido de cidadania, de ter orgulho, de ter vontade de viver, né? E nada melhor do que você tratar, e isso é o que as entidades mais sabem fazer, da criança, porque elas vêm para as nossas entidades bebês ainda, como nós lá temos 50 bebês com 4 meses a menos de 1 ano. Então, isso é a grande... Todas as entidades desse segmento fazem isso, onde as mães têm a segurança de ter seus filhos cuidados, como está na introdução da Estrela Guia, né? Educá-los, alimentá-los, prepará-los para um futuro aí de um país que, se Deus quiser, vai ser melhor. Essa é a busca maior. Tem, dentro do que você falou, em 93, a Lei Orgânica de Assistência Social, né? O Miguel também vai ter a oportunidade de falar sobre essa parte da legislação. Isso. A LOAS mudou essa cara toda da assistência social, municipalizou os encargos, municipalizou o trabalho, né, Miguel? O dinheiro... Só complementar o que o Morgado falou, a evolução do ser humano chegou ao ponto de entender que caridade não é você dar o alimento, a caridade não é você dar o que falta à pessoa. Caridade é você ajudá-lo a se tornar homem por dentro, a poder sobreviver por si lá na frente. Ele tem que entender isso. Eu acho que caridade é aquele conceito antigo de servir comida aos moradores de rua. Na rua, entregar, simplesmente dar esmola, isso não é caridade. Cesta básica. Isso não é caridade. Isso só está proporcionando a pessoa continuar na rua, continuar na carência, continuar na miserabilidade. O que as instituições hoje fazem é exatamente a caridade mesmo, proporcionar a elas um meio de vida. É a cara das entidades. Quanto tempo nós temos, Vitor? 1 minuto ainda? Já temos 1 minuto só nesse bloco, a gente vai continuar. O Miguel falou uma coisa, que eu acho que a gente tem que deixar essa pergunta para ele. Vamos fazer depois um break. E no segundo bloco ele responde, né? Ele falou muito bem. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse programa Bolsa Família. Tá? Mas antes disso eu gostaria de pedir um break, nosso intervalo, e voltamos já. Não saia daí. O programa Estrela Guia na TV volta já. Para você que procura lingerie de qualidade, o lugar é aqui, na Tiveste Moda Íntima. A lingerie da mulher inteligente. Diversos modelos, todos os tamanhos. Vendas no atacado e varejo. Venha nos conhecer. A Tiveste está cadastrando vendedoras na Baixada Santista. Então, se você quer comprar ou vender lingeries, o lugar é aqui na Tiveste Moda Íntima. Tem escola por aí dizendo que ensina inglês em 6 meses. Vai para os Estados Unidos? Vou. Fala inglês? Aprendi em 6 meses. Do you know the Grand Canyon? Oi? Ninguém aprende inglês em 6 meses. No CCBU você aprende inglês pra valer, com metodologia dinâmica e trazendo a realidade da vida para a sala de aula. Conheça nossos cursos e horários promocionais. CCBU, há 68 anos ensinando inglês e agora também espanhol. Agradecendo a nossa estrelete, a Cláudia, que está sempre agrada o Fernando, viu, Miguel?
E ela sempre aparece aí chamando os intervalos. Cláudia, obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz. Não só na Estrela Guia, mas também agora com esses dois que estão aqui, que estão te matando de dar trabalho. E já tem mais uma lista ali. Tem mais uma lista. Vamos lá, depois, senão vamos perder o time e chegar no principal. Nós estávamos falando sobre Bolsa Família, né? Sim. Isso. E aí, Miguel, o que você acha? O Bolsa Família que ela é necessária por enquanto, mas não pode ser definitiva. Ela tem que ser provisória até o momento que a família consiga se autossustentar, para não descaracterizar a finalidade dela. Ótimo. Toda a política digamos, de bem-estar da família, toda a técnica, né, procura evitar o assistencialismo. É produzir naquele ser humano o interesse pela vida por ser mais produtivo. O Bolsa Família, sem dúvida nenhuma, é uma forma de assistencialismo. Ocorre que o país precisava de uma partida, de um start. E o governo federal entendeu que essa era a forma e tem dado resultados. A gente vê a própria, nas estatísticas aí, a ampliação da classe C, né, que está se tornando maior, produzindo condições de agilizar o mercado, né, de maiores compras e tudo. Então, aquela forma que o governo encontrou de sair daquela miséria que nós nos encontrávamos, pelo menos reduzi-la de forma significativa e ainda necessária, né? As entidades mesmo ainda não pararam nas suas tarefas de origem. É sempre importante dar aquela ajuda na cesta básica, entendeu? Porque ainda existe essa necessidade. Todos nós das entidades gostaríamos de estar voltados aí para programas de melhoria da mão de obra, para melhores campos de trabalho, mas ainda você tem que dar um pouco de arroz e feijão para essa gente, que, por vezes, as nossas crianças não têm o que comer no fim de semana. Se eu te perguntar, o que deve acontecer também nas outras entidades, na segunda-feira, o consumo é maior, de alimento é muito maior, porque a criança passa sábado e domingo com a família, né? Nós, lá na nossa entidade, temos, às vezes na sexta-feira, que dá para uma ou outra família uma porção para que eles possam comer no sábado e domingo. E isso acontece realmente. Mas o país está melhor. A gente vê, as nossas entidades hoje têm um problema de mão de obra, o que é um indicativo de que o mercado da necessidade de mão de obra está mais amplo, está requisitando mais. Isso tem sido pelo menos eu noto na minha entidade, um turnover muito maior do que 10, 15 anos atrás. Isso mostra que nós estamos num processo de emprego, né? Não diria pleno emprego, mas há uma oferta das empresas, e a gente vê em outros segmentos. A própria especialização do trabalhador na indústria, na construção civil, a gente vê diariamente na televisão esse tipo de requisição, né? A própria figura da família, nesse campo de empregatício, desde que a gente começou, e há pouco tempo, você mais do que eu, mudou a fisionomia disso. Hoje, com esse curso manicure, a primeira turma,
foi um sucesso absoluto, porque elas saíram de lá com uma profissão. Antes a gente tinha aquele quadro, era pobre, era doméstica, era empregada doméstica ou diarista. E isso veio mudando, veio caindo, e a coisa vai mais para a profissionalização, na informática. Miguel trabalha ajuda várias entidades, Miguel é advogado, desde 1992, né, Miguel? E nós três, e mais a Cláudia, mais o Rubens, né, do São Judas Tadeu, nós fazemos parte de uma comissão que representa as entidades de educação infantil nas tratativas da renovação de convênios com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação, né? E eu gostaria de ouvir um pouquinho isso de vocês, do Miguel também. Miguel é advogado de várias entidades, né, Miguel? Sim. Depois a gente vai entrar nessa parte documental, senão o tempo vai embora. Aliás, nós dois, né? Lá nos idos de 95, fim de 95, início de 96, já mencionamos que a década de 90 foi pródiga em modificações. Também ocorreu uma grande modificação no nosso setor quando, por uma razão legal, a Prefeitura de Santos deixou de atender, suplementando a mão de obra necessária na área de professores, de assistente social, de psicólogo, de dentistas, médicos, deixou de atender por duas razões básicas. A mudança na lei orgânica do município, a criação das policlínicas na época, centralizando o atendimento na parte de saúde, e ali nós tivemos que, a partir de 96, criar dentro das entidades o emprego da mão de obra necessária para a creche, né? Para a pré-escola, para qualquer que fosse o segmento. Ali, as entidades assumiram, a partir daquele momento, a condição de empregadores, né? A Prefeitura criou, através de um convênio, a possibilidade de suplementar as necessidades financeiras das entidades, e desde essa época, entretanto, é a razão principal da gente ter, das entidades terem se reunidos e formado essa comissão, para que venham se atualizar não só os valores econômicos do convênio, mas as condições técnicas do convênio. Por exemplo, inicialmente voltava-se unicamente para o custo da mão de obra. Entretanto, ao longo do tempo foi se demonstrando a alimentação, a necessidade de gastos com material pedagógico para suplementar as necessidades técnicas dessas entidades. E isso são custos que eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que, quando o prefeito fala em parceria, nós somos verdadeiros parceiros da prefeitura, porque ela é, sem dúvida nenhuma, a grande ganhadora desse serviço que as entidades prestam, justamente num segmento em que a própria prefeitura é carente, né? O terceiro setor, é isso que você falou. A gente faz aquele serviço que o governo, a prefeitura não pode fazer. O Miguel é um batalhador, né? Ele veio alguns poucos anos conosco, mas ele faz da vida dele a vida profissional da advocacia, mas ele também tem uma ligação com várias entidades, onde ele leva toda a ajuda jurisdicional, de leis, né?
Essa mudança que o Morgado falou, Miguel, primeiro são mais de 9.500 crianças e adolescentes que nós atendemos, é isso? Na educação. Agora, essa mudança que o Morgado falou, o que ela gerou na parte burocrática de legislação e obrigações? Você que é um expert nisso. Não, o que fez foi, o Morgado já explicou, resumiu. A entidade filantrópica passou a ser uma empresa. Então, perante a legislação, ela é uma empresa como uma outra qualquer. Pior, inclusive, porque a fiscalização dela é mais severa. Enquanto que uma empresa comum, vamos falar assim, ela é fiscalizada apenas pela Receita Federal, alguns órgãos fiscais, a entidade filantrópica ela é fiscalizada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela própria Prefeitura. Então, ela tem que andar reta, ela tem que andar dentro das linhas... Receita Federal também, então. Ela tem que andar dentro das normas técnicas e legislativas. Isso faz com que ela tenha necessidade de ficar instruída, ela tem necessidade de tomar conhecimento de todas essas alterações. A legislação muda constantemente. E se ela não tomar um certo cuidado, ela cria um passivo dentro dela, uma dívida impagável lá na frente. Principalmente na área trabalhista, que é aquilo que o Morgado estava falando. A partir do momento que a entidade assumiu a mão de obra para ela passou a ser empregador, ela já criou um passivo dentro dela. Já criou uma dívida de fundo de garantia, já criou uma dívida de INSS, e aí a necessidade é fiscalizar isso, tomar cuidado com essa legislação, respeitar essas normas. A ligação documental com o governo que você trata tão bem e que vai longe, né? Isso vai a Brasília, vai ao Estado, vai ao município, né? As entidades, em tese, elas estão preparadas para isso? Não, muito poucas. Elas têm que tomar conhecimento, porque muito desse documento, dessas certificações, elas geram algumas imunidades e isenções tributárias, facilitando o trabalho delas com o pouco dinheiro que elas arrecadam. É simples, só a isenção patronal representa mais ou menos 30% de uma entidade hoje, sobre a folha de pagamento. Calculando com uma entidade com 100 funcionários, isso daí gera R$20 mil por mês, em média. E para alcançar essa isenção patronal? É um caminho longo. Porque quando o pessoal que nos vê, nos ouve, então... As entidades já começam tendo um caminho longo. essas benesses. Primeiro tem que estar com todas as certidões negativas em dia. Não adianta, tem que ter 2 anos de atividade, e sem qualquer dívida fiscal, de fundo de garantia, de INSS, imposto de renda, para poder pedir essa certificação. E hoje há uma alteração. Há anos atrás, havia só um órgão que fazia a certificação, que era o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Hoje, dependendo da sua finalidade, do seu objetivo, da sua missão, ou essa certificação é pelo Ministério da Educação, ou pelo Ministério da Saúde, e, por fim, pelo Ministério da Assistência Social. Essa legislação é de 2009. 2009, né? Regulamentada em 2010. E nem todas as entidades... É o caso do Morgado, que já está há 50 anos, e ele tem formado em Direito e... Economia. Né? Quisera eu que todos os presidentes de entidades, inclusive eu, fossem formados nisso, para a gente poder entender e trabalhar mais essa parte documental, mas nós já chegamos no final do segundo bloco, nós vamos continuar com esse assunto, porque, inclusive, nós queremos deixar agora, entrar naquele outro assunto, e deixar um indicativo a todos os presidentes, a todas as diretorias das entidades filantrópicas, não só de Santos, mas também como da Baixada Santista. Nós voltamos já. É só um minutinho, o programa Estrela Guia na TV volta já. Tem escola por aí dizendo que ensina inglês em 6 meses. Vai para os Estados Unidos? Vou. Fala inglês? Aprendi em 6 meses. Do you know the Grand Canyon? Oi?
Ninguém aprende inglês em 6 meses. No CCBU você aprende inglês pra valer, com metodologia dinâmica e trazendo a realidade da vida para a sala de aula. Conheça nossos cursos e horários promocionais. CCBU, há 68 anos ensinando inglês e agora também espanhol. Para você que procura lingerie de qualidade, o lugar é aqui, na Tiveste Moda Íntima. A lingerie da mulher inteligente. Diversos modelos, todos os tamanhos. Vendas no atacado e varejo. Venha nos conhecer. A Tiveste está cadastrando vendedoras na Baixada Santista. Então, se você quer comprar ou vender lingeries, o lugar é aqui na Tiveste Moda Íntima. Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora no seu terceiro bloco. Hoje é um tema de suma importância. Nós estamos aqui com nossos amigos o Avelino Pereira Morgado, o Miguel também. Nós estamos falando sobre o terceiro setor, mostrando os caminhos, as dificuldades que as entidades têm, né? E vamos trazer uma notícia alvissareira logo em seguida também. Eu queria mandar um beijo para a Malu, para o Ramiro, que eu encontrei no shopping depois de muitos anos, alguns anos sem nos ver. Poxa, foi muito bom vê-los. A Ana Regina, o Beto, meu filho Ricardo, a Ana Paula também, a Divanira, da Casa de Massas Milão. Eu vou tomar café lá, Divanira, dando no balcão, minha perna. Pô, o senhor não mandou beijo para nós, seu Walter? Divanira, um beijo para você, para as suas amigas, que nos servem com tanta cortesia, com tanta alegria. Mas vamos voltar ao nosso tema. Vamos lá, meu. Então, a gente estava falando da legislação que permite a essas entidades beneficentes terem essa parte dos descontos, né, principalmente da Previdência. Agora há pouco, quando a gente falava Receita Federal, a Receita Federal absorveu o INSS. E o INSS fiscalizava as entidades. Tarefa hoje que é exercida pela Receita Federal e que sempre que há uma modificação da legislação, eles não só fiscalizam pelos procedimentos normais aí, eletrônicos que a Receita dispõe, mas através de correspondência, lembrando a responsabilidade de cada entidade nesse sentido. Do ponto de vista da prestação de contas que as entidades necessariamente têm que fazer, e a Prefeitura de Santos é muito rigorosa nesse quesito, nós recebemos anualmente uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, que, além da prestação de contas que a gente faz anualmente para a Prefeitura no final do exercício, mas faz parcialmente e trimestralmente para a mesma Prefeitura, anualmente o Tribunal de Contas confere essas informações que a Prefeitura manda a esse tribunal de todas as entidades de Santos. E nós recebemos com frequência o auditor do Tribunal de Contas em nossas instituições, e eles manuseiam documentos, analisam balanços e coisas. Chegam sem avisar, né? É o formato deles trabalharem, né? Isso para nós que temos aí essa regularidade já, isso não nos amedronta, né? Preocupa, por vezes, alterações que a própria Prefeitura inclui durante um exercício,
alterando a regra. Não é comum, mas acontece. Nós temos, então, essa comissão de entidades que já está trabalhando no convênio de 2013. Já se realizou uma reunião na Secretaria de Educação, já se estabeleceu um modo de vida para essa comissão, que é composta por elementos da prefeitura e representantes das entidades. Estabelecemos um cronograma, por volta do mês de setembro. Em agosto, os trabalhos devem estar concluídos. Em setembro, a nossa expectativa de que a prefeitura já encaminhe para a Câmara de Vereadores, para evitar aquela correria de fim de ano que sempre ocorre no mês de dezembro e às vezes, o estabelecimento dos valores são muito corridos. A gente tem uma expectativa de que esse trabalho reveja. A lei já é bastante detalhada, principalmente no anexo da lei, mas a gente tem pontos ainda já levantados que precisam ser melhor explicitados na lei e alguns tipos de despesa até ampliados, que não constam da atual relação que a prefeitura permite. Isso, Morgado, se me permite já interromper, a gente não pode deixar de citar a boa vontade da secretária de Educação, Sueli Maia, não é? Sem dúvida. Com essa comissão, com esse trabalho. Sueli, um abraço a você, muito obrigado. Também a atuação do prefeito João Paulo Tavares Papa, que é plenamente favorável a esse tipo de negociação, né? Ele não é refratário, não. Pelo contrário, ele incentiva esse tipo de relação. Morgado, você falou uma coisa, Morgado, que óbvio, pelo teu conhecimento, né, pelo teu estudo, pela tua vivência, pela tua entidade, esse tempo todo que você está na Padre Bento, você, mesmo assim, você ainda encontra dificuldades nesse dia a dia, no atendimento às exigências legais. Agora, uma outra grande parte das entidades filantrópicas, existe até uma certa rotatividade na diretoria, na presidência, né, Miguel? E ainda um grande desconhecimento. Eu gostaria de pedir para o Miguel agora, que o Miguel é o SAMU, das entidades, sabe? Deu um problema, sem a certidão negativa de débito com o INSS, a entidade não pode receber um centavo de verba institucional de governo, né, Miguel? E aí entra o Miguel naquela atuação de SAMU, vai... É bom explicar isso. É bom explicar isso. Eu gostaria agora, se você me permite, Miguel, a sua atuação, explica o que passa, porque todo mundo pensa que uma creche é uma entidade que a mãe vai lá, deixa a criança de manhã para comer, dormir e vai buscar de tarde. E que está tudo certo, não. O Morgado já mostrou uma outra faceta, tá? De estruturas, das dificuldades que as entidades têm. E agora, meu SOS. Então, o que precisa ficar bem claro é que a entidade, tendo algum tipo de dívida, primeiro que ela não consegue isenção patronal, que é o certificado do SEBAS, que é o antigo SEBAS, que hoje é dividido em Ministério da Educação, Ministério da Saúde, dependendo da atividade e fim. Não conseguindo isso, ela não, mesmo os convênios com a prefeitura, projetos através de verbas parlamentares, nada disso ela consegue, tornando cada vez mais difícil a atividade da entidade. Eu tenho um outro fator que me preocupa muito, que são as alterações na legislação. A comissão, quando a comissão está junta, ela consegue saber de tudo isso, toma conhecimento dessas legislações e consegue passar para as entidades. Mas por isso tem que estar junto, as pessoas têm que estar coligadas, essas entidades. Tem um fator que me preocupa a partir de dezembro, que foi criada a certidão negativa de débitos trabalhistas. Certidão negativa de débitos trabalhistas.
Foi criado mais em uma dezembro. certidão. Exatamente. Isso está gerando alguns problemas já. Tá? O que é isso, Miguel? Quem tem alguma O que é dívida certidão? trabalhista, que isso é fácil, qualquer empresa, qualquer órgão público, através de um site, e o CNPJ dessa entidade, ou da empresa, não importa, ela verifica se tem algum débito trabalhista. Havendo débito trabalhista, ela deixa de pagar o convênio. Ela deixa de pagar a prestação de serviço. Isso me preocupa muito. Mas isso já com uma decisão transitada em julgado. Uma ação trabalhista transitou em julgado, não houve o pagamento em tempo hábil, o próprio judiciário já cadastra essa empresa. A exemplo da certidão negativa de débitos com a Receita Federal, foi criada a certidão negativa de débitos trabalhistas. E essa questão, ela pode estar na falta de recolhimentos, em ações trabalhistas, e isto é preocupante. Com funcionários. Com funcionário, porque às vezes ela ainda está sendo discutida numa segunda instância, mas tendo uma decisão na primeira instância com condenação para a entidade, e se não houver o pagamento, a entidade tem que correr atrás dessa informação para não para não cair nessa malha e não obter a certidão. Então, e nem todos os dirigentes de entidades têm a condição de acompanhar a publicação de legislação ou saber os caminhos a seguirem. Aí que entra o nosso SAMU aí. Com a unificação do INSS também com a Receita Federal, existe uma outra situação que funciona da seguinte maneira: se a entidade tem qualquer irregularidade, a Receita Federal já pode comunicar de imediato ao INSS e cassar a sua imunidade patronal. Você só fica sabendo disso através de um comunicado dizendo que foi cassado. Eles não te dão mais o direito de defesa que nem era antigamente. Notificar, você tem 30 dias para apresentar uma defesa. Hoje é automático. E aí você tem que... Você perde a imunidade, perde aquela isenção patronal naquele período e cria um passivo grande. Então, há necessidade de se verificar isso daí. As entidades têm que tomar muito cuidado hoje com os seus empregados, as suas atividades. Porque tem que ter uma empresa, hoje uma entidade filantrópica é uma empresa. É uma empresa. Como se fosse um grupo igual. Pão de açúcar, É o que eu falo, pior até. A fiscalização é pior. A fiscalização essas é mais empresas severa. têm técnicos e nós temos dinheiro. voluntários. Nós vamos continuar isso e vamos entrar agora, para deixar para o último bloco, uma diante forma de tantas da dificuldades, o que é que nós estamos trazendo agora para essas entidades todas? E agora no quarto e último bloco vocês vão saber, mas antes eu peço licença para que façamos um break. Não sai daí, o programa Estrela Guia da TV volta já já. Faça seu presente ser inesquecível na Le Bibelô. Lindas peças para decorar sua casa e escritório. São diversas opções de presentes nacionais e importados. Vasos, odorizadores, centros de mesa, peças para arranjos, relicários, relógios de parede e luminárias. Sua casa mais bonita e aconchegante na Le Bibelô. Para você que procura lingerie de qualidade, o lugar é aqui, na Tiveste Moda Íntima. A lingerie da mulher inteligente. Diversos modelos, todos os tamanhos. Vendas no atacado e varejo. Venha nos conhecer. A Tiveste está cadastrando vendedoras na Baixada Santista.
Então, se você quer comprar ou vender lingeries, o lugar é aqui na Tiveste Moda Íntima. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora infelizmente no seu último e quarto bloco, com a presença do nosso amigo do Avelino Pereira Morgado, o Miguel, o SAMU das entidades. Vai pegar. Vai pegar. A gente vai voltar agora com esse nosso projeto, né? Com essa nova novidade, mas eu gostaria, não poderia deixar de citar, que hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, tá? E tivemos para a nossa cidade, prazerosamente, a reabertura do Orquidário. O Orquidário que já é um espaço de meio ambiente também, né? Com animais, orquídeas, plantas, e as crianças da creche adoram as suas também, passear lá, passear no Orquidário com seu espaço aumentado, 24 mil metros quadrados. Parabéns ao governo de Santos, parabéns a todos aqueles, parabéns à nossa cidade, que tem agora o Orquidário novamente em umas novas condições. E o Dia Mundial do Meio Ambiente, que cada um pense um pouquinho nisso. Tá? Se você fechar a torneira enquanto escova o dente, você está colaborando com o meio ambiente também. Vamos voltar, senão a gente não consegue o assunto. Nós estávamos conversando aqui no intervalo, e o Morgado e o Miguel, nós estávamos conversando. Tem pessoas que desconheciam o trabalho, a estrutura que uma entidade filantrópica tem, independente do tamanho dela. Pode atender 30 crianças, pode atender 300, não é isso? A responsabilidade com a legislação, certificados, mostra que a entidade não é um lugar que você deixa uma criança de manhã para ela comer e tal, como eu já disse, sai, pá. Atrás disso tem uma responsabilidade muito grande e cada vez se avoluma mais, não é isso? Então, o que é que nós fizemos? Um grupo de umas 8 pessoas, 20 pessoas. Representante de algumas entidades. Miguel, representando Menina de Jesus, Anália Franco e todas essas entidades, tá? Morgado, na Padre Bento, Calucho, lá da Moça Cega, Elis, na creche São Jorge, o Rubens, São José, o Ismael, dos Menina de Jesus, Ricardo do Candário Santista, a Cláudia, representando a creche Estrela Guia. Nós nos reunimos, né? Esse grupo reuniu. E diante de toda essa grande necessidade, porque nós somos empregados e empregadores, a relação é essa, né? E aí entra uma parte que é o sindicato, que é a necessidade. Diante de tudo isso, qual é a proposta que nós trazemos agora a esse nosso pessoal? Talvez a gente deva justificar isto. Os trabalhadores, os colaboradores das entidades beneficentes, são representados por um sindicato, como as entidades são representadas por um outro sindicato patronal, cuja sede é São Paulo, e é um sindicato de base estadual, quer dizer, ele atende a basicamente todos os municípios do estado de São Paulo. A diversidade de regiões, a diferença econômica dessas regiões traz um complicador, porque nós temos uma única convenção coletiva de trabalho que regula as relações capital e trabalho no estado de São Paulo. Uma relação linear, independente do poder aquisitivo, da região. Nós temos aqui uma região próspera e importante, mas temos aqui perto, nas nossas redondezas, o Vale do Ribeira, que tem dificuldades nas suas estruturas aí de assistência social, né? Então,
esse grupo que você mencionou se reuniu e decidiu por fazer uma coleta, uma pesquisa junto aos quase 300 entidades que nós temos na região. Em Santos tem 200 entidades, São Vicente tem 49, Cubatão tem 16, Praia Grande tem 10, Itanhaém tem 12, o Guarujá tem 28 e Peruíbe, Manguaguá tem menores, mas tem entidades. E essas entidades estão à mercê de governos municipais e sem absoluta assistência. Então, nós estamos fazendo essa pesquisa, que deve se concluir até meados de junho, se há interesse de se criar um sindicato na região aqui. Por mais que o sindicato que nos representa aqui, cuja sede é São Paulo, tenha dado toda a guarida às reivindicações, essa variação de situações econômicas diferentes ao longo do Estado, que é um Estado muito grande, traz para Santos um complicador. E hoje a gente sente a necessidade, não só nas relações capital e trabalho, como ter essa representação junto aos órgãos públicos. Quer dizer, vai ser muito mais fácil nós, como representados por um sindicato, termos o relacionamento com a prefeitura, com a Receita Federal, com o Estado, do que isoladamente a entidade. Então, essa é a proposta que estamos debatendo no momento. A grande maioria aí é favorável. A pesquisa é para a gente sentir esse mercado nosso, para todos se pronunciarem, e nos próximos dias será publicado um edital no jornal nosso aqui da região, convocando todas as entidades para uma Assembleia Geral de Fundação. Miguel, 2 momentos. Atendimento de urgência, hoje, enquanto esse sindicato é formado. Como é que a pessoa pode ter o contato, qualquer dúvida, dificuldade que a entidade tenha, como é que ela pode buscar ajuda? Nós temos, primeiro, tem o e-mail da comissão, pode ser utilizado. Qual é o e-mail? Comissãoentidades@hotmail.com. Comissãoentidades@hotmail.com. Por ali é que a maioria das entidades já conhecem, já direcionam as suas informações para lá, dúvidas, etc. Existe um site, que é o site do escritório também, mas que deve ficar à disposição. Também pode fazer a comunicação direta. O que é necessário que as entidades tomem conhecimento é dessa união no momento. Há necessidade de termos, como você falou no intervalo, um porto, algo para se ancorar, onde buscar essa informação, né? Para que não fiquem à deriva, cada um por si. A necessidade hoje é de uma união dessas entidades, uma só voz, né? Para que a gente consiga continuar prestando todos os serviços que vêm com um pouco mais de facilidade e fôlego de informações, fôlego de informações, de representação, né? Força de representação, né? E a abrangência do atendimento desse sindicato que está em a abrangência, formação. nós estamos, é isso que o delegado falou, nós precisamos... Então, no atendimento, digo assim, atendimento jurídico. Sim. Aí o sindicato vai se estruturar, né, para ter um escritório de atendimento. Agora, é preciso que as entidades entendam E isso. participem. Está muito claro. Primeiro, vocês mostraram a dificuldade que existe
os perigos, tem entidade aí que está sendo punida, tem presidente que está devolvendo dinheiro, tem presidente que está respondendo processo, não por desonestidade, mas por desconhecimento da legislação. E eu acho que esse sindicato vai trazer, como o Morgado falou, uma força maior de negociação a todo nível e um atendimento, né, de esclarecimento, de defesa dos direitos das entidades. Esse sindicato se propõe a isso. Essa é a intenção. E que fique claro que não é só entidade de educação infantil. São entidades educacionais, esportivas, culturais, todo o segmento de entidade. Todos mais os de segmentos. 200 em Santos, só em Santos, gente. Mais de 200 em Santos. Então, gente, um apelo, nós estamos terminando o programa, uma fala. Respondam Isso. respondam a essa pesquisa. Quem não consegue, às vezes o cadastro está desatualizado, né? Mande um e-mail para essa comissão, nós entraremos em contato para encaminhar esse questionamento, né, Morgado? Exatamente. Essa pesquisa da necessidade do sindicato, do apoio que nós teremos. Quem milita nesse segmento, esse é um anseio antigo, de ter uma representação forte. Nada mais justo, nada mais lógico e nada mais viável, havendo união, havendo vontade, né, dos participantes se unirem. E a nós deixamos e-mail, eu posso deixar o telefone da creche, 3324-9317, 3324-9318, 3324-9319. Quem é que vai atender lá? A Cláudia. Não vou falar, é a Cláudia. A Cláudia. Procure a Cláudia. Está com essa incumbência. Gente, eu queria agradecer, estamos terminando o programa, eu queria agradecer, não posso esquecer de agradecer a você, meu telespectador, amigo, minha telespectadora, a você, dirigente de uma entidade filantrópica, dentro dessas mais de 200, só em Santos, né? Pense nisso, procure, participe, você vai ser convocado para uma assembleia, vá lá, sinta, são pessoas honestas, o grupo é honesto. O grupo tem todo um histórico aqui nessa cidade de honestidade de trabalho. Vamos nos unir, porque todo mundo, mais do que velho do que o Morgado, já diz, a união faz a força. Né? Morgado, obrigado mais uma vez. Nós temos um minuto, estamos encerrando. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu programa aqui, que foi muito bem comentado da outra vez. Miguel, Eu que agradeço. Samu, meu amigo Samu, Vale. que atende a tantas entidades de forma gratuita, com boa vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição aí para E eventuais agora, esclarecimentos. não é torcer, agora é trabalhar. Trabalhar. E que esse sindicato, com certeza, ele vai sair. Tá? Obrigado a vocês, obrigado à equipe de produção. Estamos terminando mais um programa Estrela Guia na TV. Novamente agradecendo a vocês pela audiência. E que nós possamos ser sempre abençoados por Deus. E que essa nova semente que está sendo lançada aqui hoje, com certeza a terra é fértil, o jardineiro é bom, a plantinha vai crescer, vai ser bem alto e vai render muitos frutos. Tá? Obrigado, que Deus abençoe a todos nós e a todos vocês, entidades filantrópicas de Santos. Deixando o nosso programa, como sempre, com uma frase que o Fernando hoje escolheu muito bem. Vamos lá, Fernando. Para estar junto, não é preciso estar perto, e sim do lado de dentro. Leonardo da Vinci, um grande amigo do Fernando. Fernando, parabéns mais uma vez.